Uma vez um menininho de mais ou menos uns 13 anos tava passeando num parque. E aí, enquanto ele tava andando, ele começou a ouvir um grito, tipo, de socorro. Parecia que a menina tava, tipo, desesperada. E ele tava, tipo, olhando pra um lado, olhando pro outro e não tava encontrando a pessoa. E aí ele começou a perceber que o grito tava vindo debaixo do pé dele. Tava, tipo, debaixo, tipo assim, no chão, sabe? No solo. Ele ficou apavorado e chamou a polícia. Assim que o policial chegou lá, ele falou, cara, eu tô ouvindo também, tá vindo do chão. E aí chamaram toda uma equipe e tal, começaram a, tipo, escavar. E o que eles acharam foi, tipo, assustador. Eles acharam uma caixa que tinha só um furinho. E dentro dessa caixa tinha uma menininha de 6 anos. E ela tava completamente espancada, toda roxa, toda machucada. Toda machucada. E ela contou que um homem sequestrou ela, bateu muito nela e enterrou ela viva. E até hoje ninguém sabe como é que ela sobreviveu. Hoje eu trouxe pra vocês outro caso de criança que se lembra da vida passada. Gus Taylor tinha apenas 1 ano e meio de idade quando seu pai estava trocando sua fralda e aí ele virou pro seu pai e falou: quando você tinha minha idade, eu costumava fazer isso com você. O pai dele deu uma risada, né, e continuou a limpar o menino. Foi apenas anos depois que a frase do menino fez sentido. Com 4 anos de idade, em uma conversa com sua família, ele disse que na verdade ele era o seu avô Aldi, que faleceu 1 ano antes dele nascer. Só que mais uma vez não deram atenção pra ele. Seus pais só começaram a acreditar no menino no dia que eles abriram um álbum da família, que eles nunca tinham feito isso, e Gus apontou facilmente pro avô dizendo que era ele. E também disse o primeiro carro que ele teve. Eu já estaria toda me tremendo. O que mais intrigou seus pais foi quando ele falou que ele tinha uma irmã, e quando sua mãe perguntou sobre ela, ele disse rapidamente: ela morreu, virou um peixe, foram os bandidos. E pasmem, ela realmente morreu assassinada e foi jogada na Baía de São Francisco. Nem mesmo o pai dele sabia detalhes sobre a morte da mulher. Oi, então, tinha uma menina novinha, devia ter mais ou menos uns 6 anos. E antes de dormir, ela pintou a mão da boneca dela com 3 unhas pretas. E no meio da noite ela ouviu um barulho e uma voz dizendo: 3 unhas pretas no quarto de seus pais. Ela foi correndo super assustada, chegou no quarto dos pais. Os dois estavam mortos, com 3 arranhões, assim, ensanguentados. Ela voltou pro quarto super assustada, trancou a porta e tentou, tipo, meu Deus, isso é um pesadelo, isso é um pesadelo. Alguns minutos se passaram e ela ouviu, de novo, 3 unhas pretas no quarto de seu irmão. Ela morreu de medo, mas ela foi correndo lá e o irmão dela tava com a mesma coisa, um arranhão. Ela voltou pro quarto dela, trancou a porta de novo e ouviu: 3 unhas pretas chegando até você. No dia seguinte, a menina foi encontrada morta e a boneca tava do lado dela. E as 3 unhas da boneca estavam cheias de sangue. E amores, vou começar hoje contando a história da Natália. Essa história chegou pela minha DM do Instagram, então se você tem uma história, manda lá que ela pode virar vídeo. Natália estava na casa de uma amiga. De tarde, elas estavam cansadas e resolveram dormir um pouco. Os pais dessa amiga foram para a igreja. A amiga dela dormiu rapidinho, mas a Natália tem o sono mais leve e ela ficava escutando um barulho de criança chorando e o cachorrinho da amiga dela latindo toda hora, então ela não conseguia pegar no sono. A amiga dela estava completamente apagada, mas a Natália resolveu levantar. Ela viu que o barulho estava vindo da varanda. Abriu a porta e viu uma menininha sentada na varanda de cabeça baixa chorando. Ela já estava indo perguntar se a menina precisava de ajuda quando o cachorro latiu, a menina se virou, olhou para ela e ela viu que era amiga dela. Ela ficou tão assustada que ela ficou paralisada, a menina saiu correndo e sumiu. Quando o susto passou, a Natália voltou até o quarto e viu que a amiga dela continuava dormindo. A amiga dela acordou, ela contou que estava tendo um pesadelo, que ela estava na varanda chorando, olhou para dentro da casa, viu a Natália, mas achou a Natália muito esquisita, ficou com medo e saiu correndo. O que vocês acham que foi isso? Oi? Te pergunta como é que eu durmo? Olha aqui a bola se mexendo sozinha. Eu não durmo, não. Sozinha, mas vamos lá. Tinha um menino chamado Jake. Ele tava com a mãe dele no médico. Ele tava muito irritado porque ele odiava esperar e tava começando a ficar assustado com uma pintura que tinha na frente dele. Era tipo de um velhinho. Toda vez que ele andava de um lado pro outro, ele falava que o velhinho ficava olhando pra ele. Só que a mãe dele falou que ele tava tipo, não. E aí o médico chamou a mãe dele e ele ficou sozinho na sala, com a pintura. Só que ele não queria admitir nem pra ele mesmo que ele tava com medo. Então ele falou tipo, não, vou olhar de perto. E ele foi e chegou muito perto da pintura. E ele viu que era muito real e tava muito esquisito. O negócio caiu ali atrás, mas tudo bem. E ele percebeu que, tipo, a mão do cara tava começando a chegar perto dele. Enfim, quando a mãe saiu do consultório, o Jake não tava mais lá. Procuraram ele em todos os lugares, não tava. E aí eles chamaram a polícia. E resumindo muito a história, na verdade não era um quadro. De fato, era um homem que tava sendo procurado pela polícia que sequestrava crianças. E sequestrou o Jake. Hoje vou contar pra vocês a história de Robert Hansen, o caçador de mulheres. Ele era um cara moda antiga e era conhecido por todo mundo por ser um bom sujeito. Parecia ser um cara super normal, bom pai. Trabalhadora tinha hobbies como, por exemplo, caçar. O que na época era uma coisa comum. Só que ele não saía pra caçar animais. Ele saía pra caçar mulheres. Entre 1973 e 1983, no Alasca, ele seduzia as mulheres dizendo que ia levar elas pra um passeio, porque ele também sabia pilotar aviões. Então elas ficavam super animadas e iam de encontro a ele.
Depois do passeio, ele levava elas pra uma cabana. Lá ele tinha relações com essas mulheres, e assim que acabava, ele soltava elas na floresta, pra aí sim começar a parte que ele gostava, que era caçar essas mulheres. Estima-se que ele tenha matado cerca de 17 a 21 mulheres, e ele chamava essa caça de Projeto de Verão. Ele foi condenado em 1983 por diversos crimes, tipo roubo, sequestro, estupro, assassinato. A pena dele era de aproximadamente 470 anos. Então, como já é de se imaginar, ele morreu na cadeia, em 2014. E detalhe, o número de vítimas que encontraram dele foi só estimado, eles não tinham certeza. Voltei, amores, e agora de cabelo retocado, tudo certo. Então, o cara morava num prédio e ele tinha um vizinho que morava no apartamento de cima do dele, que era bem esquisito. Ele tinha um pouco até de medo desse cara. Esse vizinho fazia questão de não socializar com ninguém do prédio e, tipo, tava sempre de cara feia e tinha uma energia ruim. À noite, geralmente na hora que esse cara tava indo dormir, sempre vinha um barulho do apartamento desse vizinho de cima. Não era um barulho alto, era um barulho até bem baixinho, mas era constante. 3 batidinhas, depois vinda de 3 batidinhas fortes, mais 3 batidinhas fracas. Ficava um tempo em silêncio e começava de novo. Esse barulho durou meses, mas como ele tinha um pouco de medo do vizinho, ele achou melhor nem reclamar, não. E depois de alguns meses esse vizinho se mudou, o barulho nunca mais aconteceu. O cara nunca mais pensou nesse assunto, passaram-se alguns meses, e um dia a filha dele chegou contando que tinha aprendido código Morse no colégio. Estava demonstrando e ela fez exatamente o barulho que tinha na casa do vizinho. Reconheceu na hora o barulho e perguntou, o que isso significa? E a filha dele respondeu, pai, esse é o mais fácil, é um pedido de socorro. Oi? Tinham 2 irmãs, uma de 16 e uma de 9. E uma vez elas ficaram sozinhas em casa porque a mãe tinha saído pra trabalhar. Só que elas moravam numa casa muito antiga e muito esquisita, elas tinham medo da casa. A menininha de 9 anos ficou no quarto dela brincando com os brinquedos e a mais velha ficou lá embaixo lendo um livro. E tinha uma janela tipo assim em cima. Quando ela acabou de ler um capítulo, ela sentiu um bagulho esquisito e olhou pra cima. Quando ela olhou pra cima, tinha uma pessoa tipo assim, só que um pouquinho mais assustadora, e ela ficou tipo paranoica, com muito medo. E ela subiu pra ver como é que a irmã dela tava. E a irmã dela falou, cara, eu tô bem, eu tô brincando com os meus brinquedinhos, licença, sai. E ela desceu e falou, tá, tô louca. Passou mais um tempo, ela olhou pra cima de novo pra ver se a figura ainda tava lá. E ela ainda estava encarando. Só que dessa vez a figura tava assim e do nada saiu. E ela passou mal e teve uma sensação muito esquisita. Quando ela subiu pra ver como é que a irmã tava jogada no chão e tinha sido esfaqueada muitas e muitas vezes. Não sei qual é a moral da história.